Olá, sou Rubens Branco. Antes de dar início hoje à apresentação, vou falar um pouco sobre a pergunta que um dos nossos espectadores mandou e que vou responder aqui no ar, porque acredito que se aplica a muita gente, é uma dúvida que muita gente tem. Ele me mandou a seguinte dúvida: as compras relacionadas à viagem, dinheiro que você leva para a viagem no exterior. As compras foram no meu CPF, mas vou doar uma parte para minha namorada. Posso contar com o limite dela de 10 mil ou terei que declarar tudo? E outra coisa no preenchimento, tem que declarar o total ou a diferença do que for superior a 10 mil reais? Vejam bem, se você está viajando, cada pessoa individualmente pode levar moedas equivalentes a 10 mil reais. Isso é um limite individual. Se você tiver, por exemplo, um valor equivalente em moeda estrangeira, que é igual a 10 mil reais, não precisa declarar nada. Então, se você comprou, vamos dizer, 10 mil reais para você e 5 mil reais para a sua namorada, cada um pode passar sem problema nenhum, porque o limite é individual. Então, você não precisa somar a dela ao teu. Simplesmente dá o dinheiro que a parte dela, que seria dela para ela, e você passa com a sua. Não é preciso declarar dentro do limite. O limite, a declaração só importa quando você está passando com valores que excedem em moeda estrangeira ao valor de 10 mil reais. Bom, aí você tem que fazer aquele preenchimento do formulário que eu falei no vídeo, e o formulário você tem que declarar o total que você está levando. Aí não é só o que excedeu a 10 mil reais, aí você declara tudo. Porque o formulário só se aplica a quem está passando ou transportando dinheiro vivo equivalentes a mais de 10 mil reais. Então, espero ter respondido a sua dúvida. O limite é individual, não precisa somar. Então, se você tem 10 mil e a sua namorada tem 5 mil, ninguém precisa declarar nada. Agora, se você está levando 25 mil, você vai ter que preencher um formulário e colocar todo o valor que você está levando e apresentar esse formulário lá na alfândega quando você passar aqui no embarque no avião aqui no Brasil. Ok? É isso aí. Vamos falar hoje sobre a correção da tabela do imposto de renda, que mais um ano se passou, né? O ano 2021 todo, muito se falou sobre a correção, mas acabou que não houve correção nenhuma, né? Porque apesar das promessas que foram feitas de atualizar a tabela, nada foi feito, ou seja, vamos terminar o ano sem correção da tabela. Bom, a Unafisco estima, a instituição que fez esse cálculo da defasagem, que é da própria Receita Federal, dos auditores da Receita Federal, estima que a defasagem da tabela do imposto de renda fará que a Receita cobre da população, já em 2021, 149 bilhões de reais acima do que seria devido caso os números da tabela fossem reajustados integralmente pela inflação desde 1996, coisa que não é feito, prejudicando em especial 15,1 milhões de pessoas de renda mais baixa. Essa parcela da população poderia ficar livre da tributação caso a faixa salarial fosse atualizada. A atualização da tabela deixou de ser feita ininterruptamente no segundo ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Lá atrás, então. Até então, a tabela todo ano era reajustada. O então, na época, presidente inventou e passou a não fazer mais a correção todo ano. Obviamente, porque a correção anualmente diminui realmente um pouco a arrecadação, já que as pessoas mudam de faixa de renda e se você fica no mesmo salário, paga menos ou até deixa de pagar o imposto. Essa que é a realidade. A última vez que a tabela foi corrigida na sua totalidade foi em 2002 e nos governos de 2005 e 2015 só houve um reajuste em 2015. Hoje, por exemplo, a tabela do IR de pessoa física concede isenção a quem ganha até R$ 1.903,98
por mês. Essa faixa abrange aproximadamente 9,1 milhão de pessoas. Caso a correção da tabela fosse feita, o reajuste integral da tabela, a faixa salarial isenta subiria para 4.469, um acréscimo de 134%. E esta medida, se fosse feita, já sabemos que não será, isentaria 24,2 milhões de contribuintes. Ou seja, não corrigir a tabela é aumento de carga tributária, sim senhor. Então vocês vejam, hoje quem ganha 4.664 já paga 27,5. Se corrigir a tabela, só vai pagar 27,5 quem ganhar acima de 10.948. É uma grande diferença. Por isso é que a correção da tabela é justiça tributária. É necessário que se faça para que as pessoas que se mantêm no mesmo patamar de renda ou aqueles que têm só reajustes por inflação fiquem na mesma alíquota de imposto. O projeto de reforma de imposto de renda que a Câmara aprovou, mas que o Senado não, tem reajustes nas suas faixas que vai de 13,2% a 31,3%, dependendo da faixa. E veja bem que a Unafisco diz que ela está defasada em 134%. E a correção que ia se dar agora, que não vai se dar mais porque já acabou o tempo, seria de 13% a 31% só. O relator dessa matéria do Senado, o senador Ângelo Coronel, chegou a dizer que apresentaria ainda esse ano uma proposta de correção da tabela, ainda no mês de dezembro. Mas o presidente do Senado já exteriorizou para a mídia que essa matéria só será apreciada em 2022. Ou seja, começo do ano 2022 vai se discutir a tabela e se a correção for decidida, o governo já pode aplicar a correção já para a tabela em vigor em 2022, uma vez que ela só não vai retroagir, mas ela já vai se aplicar ao ano corrente, se o governo assim o quiser. É isso aí.